É hoje 21 de outubro de 2025, nessa terça-feira. Vamos falar um pouco sobre o tema dos altares e das santas e dos santos católicos. Sem dúvida, a memória dos santos é uma virtude, nós não cultuarmos, né, mas nós lembrarmos a memória dos santos, seus exemplos, sua liderança. Porém, a Igreja Católica, ela coloca, além da memória dos santos, ela põe altares aos santos no templo de adoração a Deus e de sacrifício eucarístico. O que nós vamos dizer sobre isso é muito difícil, né? A gente precisa pedir a Deus sabedoria, vamos orar. Senhor Jesus, dá-nos sabedoria para expor essa doutrina, essa questão dos altares dos santos nos templos e também das intercessões dos santos. Isso é um ensaio que eu faço, né? Claro que a gente vai evoluindo, vai aprendendo cada vez mais sobre essa questão, que é uma questão que divide os cristãos, né? Porque os evangélicos e pentecostais e batistas e presbiterianos, eles não admitem altares nos seus templos, a não ser nosso Senhor Jesus Cristo, e nem mesmo altar na mesa da ceia, né? Que é apenas uma mesa comum de lembrança, de memória para alguns. Então, qual é a dosagem, a dosimetria dessas questões? É aí que nós estamos dizendo que isso é um ensaio que nós estamos prescrutando com o Espírito Santo para que nós não caiamos em desvios errados. Então, a história começa com uma imperatriz ali de Istambul, que era Constantinopla, cristã, que ela quis transferir os restos mortais de Maria, isso no século V, né? 4, 5 antes de Cristo, depois de Cristo, e ela quis transportar os restos mortais da Mãe de Deus Maria para uma capela em Constantinopla. Então as relíquias estavam ali, era a capital do império e o Império Romano queria transportar as relíquias cristãs para ali, ele tinha se convertido, ela era uma imperatriz cristã e ela queria trazer então os restos mortais da Mãe de Deus de Maria. Só que o bispo que cuidava desses restos mortais de Maria respondeu para ela que tinha sumido e que só tinha as roupas. Bom, ninguém sabe por que sumiu. A história não conta por que sumiu. Se houve testemunho de que ela ascendeu sem testemunhas ao céu. E a igreja, então, latina do Ocidente, proclamou um dogma baseado no não saber, ela proclamou um dogma, e de não ter testemunhas, ela proclamou um dogma de que Maria foi assunta ao céu em carne e osso, por isso que o seu corpo não estava na sepultura. Daí essa imperatriz levou as roupas de Maria que ela tinha, né? E os altares, então, dos templos cristãos passaram a ter a imagem de Maria, como era costume grego-romano fazer imagens a pessoas importantes e a cultuar com incenso essas pessoas importantes pagãs, o que causou muitos martírios, porque os cristãos daquele primeiro século não aceitavam, como dos outros séculos, oferecer incenso a uma imagem do imperador, que também era considerado um deus. E essa imperatriz ela foi chamada de Augusta, ou seja, ela foi adorada pelo império, pelo Estado imperial cristão, com esse nome de Augusta, né? Que era o nome que era dado para a adoração dos imperadores. Então tem uma névoa muito grande nesses dogmas da Igreja Católica Romana. E
os católicos são obrigados a crer nesses dogmas, mesmo os batizados com fé, então serão excomungados por isso. Então fica difícil de nós sermos aceitos na oficialidade católica, mesmo sendo católicos, se nós não cremos nisso. O que há de contraditório nisto daí é o fato de que os apóstolos dizem, São Paulo diz claramente que na plenitude dos tempos, na carta de Filipenses que nós estudamos, na plenitude dos tempos, Deus revelou o mistério de Cristo. E Paulo, ele não advoga essa doutrina na defesa do Evangelho, essa doutrina da ascensão de Maria, nem da intercessão dos santos, nem de altares para os santos. Mas o próprio Paulo, ele não aceitou lá, quando esteve na ilha de Malta, e foi sarado de uma picada de cobra de víbora, cobra venenosa, ele não aceitou que fosse tratado como um deus, pois os pagãos ali daquela ilha queriam chamá-lo de Mercúrio, o mensageiro, e de Júpiter a Barnabé, que o acompanhava, e eles recusaram essa reverência como deuses do céu. O que eu penso é que, se os homens têm altares e fazem templos, não pela ordem de Deus ou do Espírito Santo, esses altares são temporários, são transitórios, e são das imagens, não do próprio santo. Mas aquele altar em que os santos estão vivos, suas almas estão vivas, esse é o altar de Cristo no céu. Este é o altar que importa. Os imperadores tiveram altares humanos em templos de homens. Mas, por certo, se eles não alcançaram a graça de Deus, eles não estão no altar de Cristo. Mas aqueles que alcançaram, cristãos que alcançaram a graça de Cristo, estão no altar de Cristo. Aparece em Apocalipse almas clamando por vingança debaixo do altar. Mas aparecem diante do altar a igreja coroada com vestes brancas em tronos celestes, ao redor do altar de Cristo. São cristãos vivos, a liderança da igreja, 24 anciãos, que estão no altar de Cristo. Então, este altar é o altar eterno, o altar que importa. Pois todas as imagens e todos os elementos deste mundo material passará. Como diz o apóstolo Pedro na sua epístola, serão desfeitos em elementos de fogo. Porque Deus recriará todo o universo depois do milênio que se aproxima, o final desta era cristã de 2000 anos. O milênio virá e, com o governo das tribos de Israel, sobre todas as nações, e o rei Davi, que é Jesus. Mas depois do juízo final, todo o que é material deste mundo se desfará em partículas de fogo, em campos de energia e fogo, para Deus recriar um novo universo, agora eterno, de matéria eterna. Então, embora a memória permaneça de todos os santos a nós, não nos é dado um trono, nem neste mundo, nem no porvir. A não ser, talvez, no milênio, nós reinaremos com Jesus sobre 10, 100 cidades, de acordo com o galardão e a glória que ele considerará cada um. Então, as homenagens e tronos que os católicos romanos almejam aqui, ou que os protestantes almejam em cargos, em disputas, em riquezas, são passageiras. Elas não são as riquezas eternas. Elas
não são poderes eternos. Porque os ímpios as têm também, os pagãos também as têm. Mas a glória do trono de Cristo, nenhum pagão terá, nenhum ímpio terá. Só os santificados pela graça, pela redenção do corpo do Espírito Santo. Um parêntese é a questão do Brasil. A questão do Brasil tem a Maria Aparecida, preta, paulista, imaculada da Conceição. Que Maria foi concebida sem pecado é o termo Conceição. Não creio que seja necessário para que Jesus tenha nascido sem pecado, que sua mãe fosse sem pecado, porque só a presença de pecado já santifica sua mãe e o ventre da sua mãe. Então ela não precisaria ter nascido sem pecado. Ela poderia ter dado, sim, o pecado de Adão e ter sido completamente perdoado e livre do seu pecado, como foi a boca de Isaías quando o arcanjo, o querubim, levou uma brasa e tocou na sua boca. Então Deus tem a brasa do perdão e da misericórdia que nos santifica. O outro dogma de Maria, sempre virgem, não procede porque a Bíblia fala e há controvérsia sobre a palavra primo e irmão, mas é fraca. Jesus teve irmãos com José e José coabitou com Maria, como é normal, é natural e é uma bênção. Ter filhos na Bíblia não tem nada de pecaminoso. Há um pecado de impureza, durante alguns dias a mulher se lava e está tudo certo. Então, segundo a palavra de Deus, não há pecado em Maria porque foi mãe com José de alguns filhos. Então, sempre virgem não é, Imaculada Conceição não é, advogada. Não cabe aos santos advogar para os vivos, em termos de salvação. Acredito que Deus pode dar até visão, como eu já tive visão de São Pedro, visão de monges, visão de santas, mas isso não significa que a minha salvação dependa da intercessão desses irmãos. Eles cooperam com a salvação em Cristo, todos nós cooperamos, e Deus faz a sua obra com a cooperação de todos e as orações de todos. Porém, este advogado diante de Deus, do Pai, em excelência para o transitado em julgado supremo, absoluto da justiça, é o sangue de Cristo. Nada mais e ninguém mais. Não é por obra, mas por fé, na obra expiatória do sangue de Cristo. E a confissão. E a regeneração e santificação pelo Espírito que é concedido com essa confissão. Também não somos santificados por nossos méritos, nossos hábitos, mas somos santificados pelo poder, pela presença, pela vida do Espírito Santo. Assim que eu entendo esses pontos, o que mais falta dizer? Sim, há um mérito nessa imperatriz. Ela, com P, né? Começa com P o nome dela, não me lembro bem, mas ela foi regente do Império Romano cristão. Ela divulgou que Maria era Theotokos, mãe de Deus, e não Christotokos, como queria Nestório. Era uma heresia, porque a mãe do Cristo, que não é mãe de Deus, geraria uma conclusão de que Jesus não é Deus, mas é apenas um homem, Cristo. Então ela foi certa em defender a posição do concílio que aprovou Theotokos, mãe de Deus, para Maria. Assim como José foi pai de Deus. Não é? Porque Maria, mãe de Deus, José, pai de Deus. Não há nada demais, Jesus disse que não há nada demais nisso. É uma obra, um serviço que prestamos a Deus, Jesus Cristo. E ele igualou o mais bem-aventurado aquele que ouve, crê e pratica a palavra de Deus. Então, aquele que pela fé é santificado no Espírito Santo, pelo Espírito Santo, nesta conversão diária, nós somos
mais bem-aventurada do que Maria, diz. Por essa função de Maria. Talvez Maria, pela sua fé, né, que foi maior do que a nossa, seja mais abençoada ainda do que nós. Mas pelo fato biológico de ser mãe, não. Então Jesus cortou essa advocacia aí, essa defesa esdrúxula, né? Heterologúmena, né? Que a coloca acima dos outros irmãos, por essa natureza de mãe, né? Ou de pai de José. Então foram esses pontos, e sobre Maria Aparecida, Imaculada, paulista, preta. Ela ficou preta por quê? Porque caiu na lama no rio Tietê, porque um padre pintou de tinta automotiva, né? E ela originalmente era da raça branca europeia, era Maria da Conceição, portuguesa. Ela tinha uma veste vermelha, né? A técnica que restaurou a imagem depois que o louco quebrou a imagem, viu que tinha um pedacinho vermelho de tinta, mas ela não restaurou a tinta. Ela conservou como era uma imagem do fundo do rio, né? Do rio Tietê, no caso. Depois a princesa Isabel colocou uma coroa de ouro maciço na cabeça e o manto também. E então deu esta imagem que hoje está no altar das igrejas católicas. Olha, e aí Princesa Isabel faz a libertação dos escravos, e aí a imagem ficou preta, e relaciona a imagem com a libertação dos escravos e a pesca de peixe de Pedro milagrosa. Então, uma narrativa, um remendo de narrativa que é política, é sei lá o que, né? Ela é portuguesa, ela é católica romana. É uma coisa muito estranha, muito esquisita, porque se colocou agora não mais somente a imagem de um santo convertido a Cristo, né? Mas de uma inteira narrativa política, monárquica, contra a república, contra o racismo, contra a escravidão. Uma coisa estranha, né? Uma coisa estranha que é como se você transformasse Jesus num líder revolucionário, vamos dizer assim. Enquanto Paulo nunca fez isso. No seu tempo havia escravos. Mas ele falou, nos conduziu a dizer, olha, aguenta aí, serve como escravo, né? Até que o amor de Deus em Cristo e a conversão do teu patrão a Cristo te liberte. Então, é a conversão dos corações que liberta. E a princesa Isabel teve uma conversão de Cristo a Cristo que a libertou do mando escravocrata. Então nós devemos ser gratos ao Evangelho e não. Aí teríamos que também colocar a imagem de Isabel, né, da princesa Isabel, nos altares da igreja, santificá-la também. Não sei, quer dizer, é muita confusão. Para que tanta confusão? Isso atrapalha a alma a entender a palavra de Deus, a sã doutrina. Isso torna a doutrina meio puxadinhos, né, que não se sustentam, com fundamentos de areia, como Jesus diz, que vem uma tempestade e a fé daquela pessoa, como é baseada em areia política, em areia de raça, de cor, aquela fé da pessoa naufraga. Mas aquela fé que é na rocha de Jesus Cristo, na conversão, na sã doutrina apostólica, essa aguenta a tempestade, aguenta o martírio e segue em frente. Um testemunho bonito daquele santo Acuti, né? Aquele menino que morreu de leucemia, deu na hora o seu amor eucarístico e a Cristo, né? Muito bonito aquele santo aí moderno, desses nossos altares digitais onde nós estamos hoje, né? Então é isso, eu queria fazer essa análise, esse estudo, é muito importante e agradeço a Deus por ter conseguido as palavras adequadas para expor nosso ponto de vista. Queira ou não queira, nós estamos aqui num altar digital também, né? Se os romanos católicos praticam essa
elevação em altares de escultura nos seus templos, nós a praticamos aqui de outro modo na internet, nos altares das plataformas, falando da palavra de Deus e pregando a palavra. Estamos nos altares também. Mas o mais importante é estarmos no altar do céu. Onde eu vi aqui na Serra Gaúcha, a luz de Cristo e os anjos subindo. Aqueles altares lá que eu quero e quero que os irmãos ouvintes cheguem. Com Cristo pela santificação e graça, no nome de Jesus Cristo e do Espírito Santo e Deus Pai. Então você aceitou Jesus, aceita esse Jesus para participar desse altar de Cristo no céu. Um dia, confesse seus pecados, procure um batismo. Você que já é convertido, exerça a sua conversão contínua diariamente até chegar no altar de Cristo acima. E deixo a minha bênção, a bênção de Deus, o nome, seu nome santo, que é Pai, Filho e Espírito Santo, com a misericórdia, a luz e a paz, agora e sempre. Amém. Sou Alfred, Ministério da Igreja Eterna Nosso Senhor Jesus Cristo, Cadu Luz e Glória, para o grupo Cruz e Força e Fé. Ainda temos aquela promoção, que eu sempre repito, do pendrive. Mande seu endereço, seu pedido particular no grupo e a gente fornece o pendrive. Há um custo, apenas o custo de envio e do produto. Paz e graça.